Bom, nós vamos continuar falando sobre vacinação infantil com o Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz. Júlio, mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Seja bem-vindo. Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana. É um prazer estar com vocês. Doutor, a Fiocruz recomenda, a Secretaria de Combate à Pandemia do Ministério da Saúde recomenda, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, há quase que uma unanimidade entre especialistas, estudiosos, médicos sobre a necessidade de vacinação das crianças, como já está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na França, na Alemanha, no Chile, na Argentina. Como é que o senhor avalia esse processo a que nós estamos sendo submetidos aqui de espera por essa audiência pública, recomendação do Ministério da Saúde de exigência de prescrição médica para as crianças serem vacinadas? Por que a gente está colocando empecilhos num caminho que parece muito claro e correto a ser tomado, doutor? Colombo, a motivação parece ser ideológica, né? Como você bem comentou, diversas agências regulatórias e países já recomendam essa vacina, né? A vacina é importante não só para evitar a transmissão, mas também reduzir hospitalização e óbito. Em Nova York, quadriplicou o número de crianças internadas pela nova variante. E a nova variante vai afetar mais as pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, ou sem a dose de reforço. Então é importante a gente entender que a vacina é extremamente necessária nessa faixa etária para a proteção individual mesmo das crianças. E a gente está perdendo muito tempo, né, de vacinar. Essa vacinação não ocorre do dia para a noite. A gente entende também que é necessário que essa vacinação ocorra antes do retorno das atividades escolares. E é o direito do pai que quer vacinar, levar seu filho para tomar essa vacina. O governo não pode cercear esse direito à vacinação, e está presente, sim, no Estatuto da Criança. Doutor Júlio, a gente disse agora que 20 estados não pretendem seguir a orientação do Ministério de pedir uma prescrição médica para que se tome a vacina, para que a criança vá tomar a vacina. Quando a gente foi lá no meio da pandemia, que a gente foi falar do grupo das mulheres grávidas, também se exigiu em alguns momentos, em alguns locais, prescrição médica. E aí o que a gente viu foi uma espécie de apartheid, porque nem todo mundo tem acesso ao sistema de saúde com abundância, como a gente vê, né? Nem todo mundo tem um pediatra particular para ir rapidamente. O senhor acha que essa medida é equivocada também nesse sentido de criar aí um fosso maior entre pessoas que têm acesso a médicos com mais facilidade e pessoas que não têm? Com certeza, Luciana, porque a gente sabe que a desigualdade em saúde é fundamental em relação ao acesso à saúde e às vacinas. E achar um pediatra hoje em dia no posto de saúde é bastante difícil, é uma especialidade que cada vez menos gera interesse pelos médicos e, portanto, existe uma dificuldade de ter esse profissional. Então, isso vai piorar a diferença entre ricos e pobres, o acesso à população mais carente vai ser mais difícil, justamente por conta dessa necessidade de uma prescrição médica totalmente desnecessária no atual momento, sendo que as agências regulatórias de todo mundo já... É importante ressaltar que essa vacina ela é feita com uma dose menor do que a vacina para adolescentes e adultos e com efeitos colaterais também menores, né? Não existe relato de óbito por miocardite nessa faixa etária em mais de 5 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos. Então, a vacina é extremamente segura e é desnecessário essa prescrição médica. Doutor, o senhor participou de estudos importantes, né, no começo da campanha de vacinação sobre a eficácia da Coronavac, por exemplo, e reiteradamente pediatras, infectologistas dizem aqui para a gente que a Coronavac, a tecnologia da Coronavac, se adaptaria muito bem ao organismo da criança, né? Uma vacina muito eficaz para vacinar, especialmente crianças ali já a partir dos 3 anos, inclusive, né? Mas a Coronavac bate e volta na Anvisa, né? Ela pede autorização, a Anvisa diz que não tem os dados suficientes. Ela volta e a Anvisa diz de novo que não tem os dados suficientes. A Anvisa tem tido um trabalho
aparentemente, para nós leigos aqui, irretocável durante esse período de pandemia, não é? Por que esses dados não chegam para a gente usar a Coronavac nas crianças se ela é tão efetiva para essa faixa etária, professor? Colombo, teoricamente sim, né? A Coronavac seria ótimo para as crianças do ponto de vista de resposta imunológica, de eventos adversos. O Chile adotou essa medida, mas a nossa agência regulatória é uma das agências regulatórias mais rigorosas do mundo, né? Se compara a EMA, ao FDA, e, portanto, é necessário estudos bastante detalhados a respeito do imunizante. Então, teoricamente, existe sim, do ponto de vista técnico, uma plausibilidade do uso dessa vacina em crianças, mas faltou o produtor, né, tanto a Sinovac como o próprio Butantan, gerar esses estudos que são necessários para a comprovação, principalmente da segurança. Então, teoricamente, sim, seria uma excelente vacina, mas tecnicamente não foi feito um investimento para gerar esses dados que comprovem que não gera nenhum evento adverso. Doutor Júlio Croda, a gente já acompanhou 2 vezes essa semana ultrapassar a marca de 1 milhão de infecções por dia de Covid-19 no mundo. E a variante Ômicron vem se espalhando com essa celeridade, preocupando o mundo inteiro, cancelando voos pelo mundo inteiro. Alguns países já estão voltando às medidas restritivas. Qual é a preocupação dos pesquisadores com o avanço dela aqui no Brasil? O que a gente já pode dizer sobre esse cenário? A Ômicron já deve estar circulando com bastante intensidade em São Paulo, principalmente, né? A gente vê diversos serviços no atendimento a pacientes com síndrome gripal. E como os outros países, a gente pode ter um aumento expressivo de número de casos, mas um aumento não proporcional em termos de hospitalização e óbito. Ou seja, comparado com a variante Delta ou Gama, que passou pelo Brasil, a Gama principalmente, o número de pessoas hospitalizadas deve ser muito menor e de óbitos também. Mas isso não nos traz nenhuma tranquilidade, porque se você tiver um aumento expressivo dessa variante acometendo pessoas que não foram imunizadas, por exemplo, as crianças, nós temos poucos serviços pediátricos de unidade de terapia intensiva no Brasil, a maioria concentrada nas capitais, e, portanto, o acesso à população aos serviços de saúde também vai sofrer com essa disseminação da variante Ômicron. Então, é bom ter muito cuidado, tentar acelerar a vacinação em toda a população o mais rápido possível, garantir a dose de reforço em quem já tiver completado 4 meses da segunda dose. Professor, vou aproveitar para fazer uma última pergunta ao senhor aqui. A gente está com outro probleminha na conexão, mas vamos tentar. Nós estamos passando também por um surto de gripe. O senhor, obviamente, está acompanhando isso também. Em São Paulo, por exemplo, os hospitais, grandes hospitais particulares, têm 3, 4 horas de fila para atender pessoas com sintomas de gripe. Nas farmácias desapareceram medicamentos como antialérgico, antitérmico, essas coisas. O que é que isso significa para a gente, misturando isso com a pandemia e a chegada da Ômicron? Como é que o senhor avalia esse momento, professor? Momento muito delicado, que vai ter uma demanda de saúde com dificuldade de atendimento da população, né? A gente sabe que 2 epidemias de H3N2 e de Ômicron não é um momento tranquilo, né? Porque a demanda vai aumentar e num país que nunca testou adequadamente a sua população. Então a gente tem que insistir no teste, porque é muito difícil de diferenciar a Ômicron em pessoas vacinadas da H3N2. Mesmo com os problemas de conexão, importante essa conversa aqui com o Dr. Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz. Muito obrigada, Dr. Júlio, por mais esse momento aqui com a gente na CNN. Prazer, Luciano Colombo. Um abraço. Um abraço, bom dia.